Marcos Leonardo, Rigoni e o flerte do São Paulo com uma grandeza que parece que ficou no passado. Não tá entendendo nada? Calma, que a Valejão TV vai te explicar. Mas até antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês. Como vocês estão vendo, esse canal é novo, então se inscreve no canal, dá o seu hype, dá o seu curtir se você gosta do meu trabalho, até pra esse canal chegar pra mais pessoas. E também quero muito seu comentário no final do vídeo, se você concorda ou discorda comigo. Mas, cara, esse vídeo é pra comentar sobre todo esse clamor da torcida do São Paulo, se é assim que eu posso falar, sobre a vinda de Marcos Leonardo, né? A gente vai falar um pouco sobre como isso aconteceu, a ordem cronológica dos fatos, e que do nada o Rigoni apareceu no meio da história e o São Paulo sonhou com o Rigoni, e o São Paulo sonhou com o Marcos Leonardo e acabou acordando com o Rigoni. Galera, para começar esse vídeo, acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar e falar é sobre a falta de negociação do São Paulo no quesito Marcos Leonardo. É importante a gente falar sobre isso, e quando eu digo a falta de negociação, é que desde o início foi uma negociação que parece que só foi possível na cabeça do São Paulo e do atleta. Se desse certo, não seria o Júlio Casares, o Belmonte ou qualquer membro da diretoria um dos responsáveis por trazer Marcos Leonardo. Se ele realmente fosse oficializado, seria apenas na conta do Marcos Leonardo. Foi um atleta que era torcedor de São Paulo na infância, inclusive as redes sociais foram tomadas até por fotos dele com a camisa do São Paulo, com o pai, no Morumbi. Então o desejo principal também era para realizar um sonho de criança, né? Inclusive saiu também algumas notícias dizendo que ele estava com algumas questões pessoais, que ele não queria mais ficar na Arábia, que ele queria ficar em São Paulo, na cidade de São Paulo, e enxergava no São Paulo a possibilidade de ser titular absoluto e disputar o restante dessa Libertadores da América, né? Além de ficar no radar da seleção brasileira. Essa situação ela foi ventilada em algum momento, né? E ela ficou intensificada no domingo dessa semana. Só que é o seguinte, galera. Como tudo isso aconteceu? A primeira coisa que a gente tem que entender é: o André Silva se machuca, né? O terceiro, entre aspas, centroavante do São Paulo que tem uma lesão no ligamento do joelho. E o São Paulo não tem hoje, né? Tem o Dineno, que tá sendo preterido pelo Crespo, né? Era a quarta opção e aí o São Paulo tá indo ao mercado, foi ao mercado em busca de mais um jogador. Então o Crespo mostra com essa atitude que não confia no trabalho do Dineno. E tudo bem também, é uma escolha do Crespo. Até porque o Dineno vem num pedido do Zubeldia, então não era um pedido do Crespo. Mas enfim, o São Paulo foi atrás, né? Começou a ir atrás de alguns jogadores. Surge então o nome do Marcos Leonardo. No meio disso tudo, antes até dessa situação realmente inflar, né? Realmente inflamar a torcida do São Paulo, surgiu o nome de Marcelo Rian, que era um atleta até desconhecido no futebol brasileiro. Tava num time do Japão, agora não me recordo o nome, acho que é o Tóquio FC, né? O São Paulo, segundo os setoristas responsáveis, o Eduardo Afonso, o próprio Gabriel Sá, que é especializado na cobertura do São Paulo, o negócio só não aconteceu porque o UFC Tóquio pediu valores, né? Falou, beleza, você quer levar o Marcelo Rian? Ok, mas eu quero uma compensação financeira aqui, e o São Paulo fechou conversas. Há quem diga nos bastidores que não passou de uma cortina de fumaça. Acho muito difícil, né? Porque o São Paulo tinha sondado a situação do Marcos Leonardo, depois tentou a contratação do Marcelo Rian no Japão, e aí tomou um não, e aí intensificou novamente as conversas com o Marcos Leonardo. O que acontece? O São Paulo conversou com o staff do Marcos Leonardo, costurou toda a negociação com o staff do Marcos Leonardo e falou, olha, vocês querem vir? Nosso modelo é esse, esse e esse. Já vou explicar o modelo. Por que eu tô falando isso? Porque numa negociação, primeiro, geralmente, numa negociação normal, você consulta o time, fala com o time e, paralelamente a isso, óbvio, fala com o jogador. O São Paulo foi diferente, porque o São Paulo não tinha poder de barganha nenhum com o Al Hilal, que é o time que o Marcos Leonardo estava. Vale lembrar que o Marcos Leonardo foi contratado por 40 milhões de euros na penúltima janela de transferências. Então, assim, o São Paulo não tinha qualquer condição nem de pagar uma quantia razoável para o empréstimo de 4 meses. O São Paulo não tem essa condição hoje financeira. E aí o São Paulo costurou com o staff do jogador essa ideia. Isso aí todo mundo já sabe. Ok, ele gostou muito, o staff gostou muito, agora faltava o mais difícil, que era convencer o Al Hilal. No meio disso tudo, no domingo, toda essa negociação vazou para a imprensa brasileira. E teve muita gente acreditando o fato da negociação não ter acontecido por conta do vazamento. E, gente, vamos ser sinceros, toda e qualquer negociação vaza.
Até os clubes em que as coisas são muito sigilosas, no mundo que a gente vive hoje, informação aqui no celular, 24 horas por dia, é quase impossível uma negociação não vazar, seja ela da forma que for. Mas muita gente acreditou o fato da não concretização da negociação por conta desse vazamento. Eu sou do time que não concorda com isso. Até porque, se isso fosse verdade, o Al Hilal já teria negado o São Paulo no próprio domingo, quando vazou. Porque o São Paulo costura primeiro com o Al Hilal, o staff do jogador vai falar com o Al Hilal e o São Paulo abre negociações com o Al Hilal. Fala, ó, falei com o atleta não quer ficar aí, eu quero trazer ele. Se o Al Hilal não quisesse algo, né, se o Al Hilal tivesse ficado, nossa, porque isso pegou mal, não vou negociar com você porque você falou com o cara. Essa seria a mensagem. Isso não aconteceu. Tanto que a negociação, ela se estende até terça-feira, 9h30 da noite, que é um dos maiores vexames dessa atual gestão do São Paulo, a gente também vai falar. Mas eu tô passando toda essa ordem cronológica dos fatores, porque agora tá saindo muita notícia e as coisas vão ficar cada vez mais conflituosas. E aí, tem muita gente querendo enganar o torcedor são paulino. E eu acho isso muito feio e leviano. Então por isso que eu acho que é interessante, antes de tudo, a gente relembrar. Beleza. Na segunda-feira, as negociações se intensificaram mais ainda. O São Paulo começou a sair diversas matérias do São Paulo falando que já tinha um acordo, um pré-acordo com o staff, o que de fato aconteceu. Mas a parte principal, gente, era convencer os árabes a liberar o Marcos Leonardo, né? E o São Paulo, cara, parece que teve uma paralisação no tempo de que o São Paulo só pensava em Marcos Leonardo e só isso importava pro São Paulo naquele momento. A negociação foi tomando uma proporção tão grande que a torcida do São Paulo começou a engajar muito nisso, né? E aí tá o primeiro erro nessa negociação pra mim, que foi um erro que, se você cria muita expectativa, você tem que concretizar isso e dar certeza de que isso vai ter um final feliz. Porque o momento do São Paulo dentro de campo é muito bom, o momento com o Crespo é melhor ainda. O São Paulo, tudo bem, tem os desfalques por lesão, mas o São Paulo tá numa ascensão na temporada, talvez o melhor momento na temporada, talvez não o melhor momento na temporada do São Paulo até hoje. E aí você cria uma expectativa gigantesca em cima de um nome que não veio. Então você cria um balde de água fria, né? Uma energia, uma sensação na torcida de que, né, ficou por isso mesmo. Teve muita gente que falou, pô, sensação até que a gente foi eliminado na Libertadores. Gente, não é isso. É só um jogador de futebol. Mas tudo isso aconteceu porque, primeiro, essa negociação vazou. E vazou de alguém de dentro do São Paulo. Então tá o primeiro erro. Segundo erro, e aí a gente vai falar sobre isso, que envolve até, na verdade, o primeiro erro, que é todo esse clamor da torcida, todo esse hype em cima disso, né? E o São Paulo, em momento algum, freou isso de alguma maneira, seja direto ou indiretamente, porque toda a direção tem os seus interlocutores. Do São Paulo não é diferente. Então, solta uma coisa aqui, outra coisa ali, vamos frear a expectativa, vamos falar que é quase impossível. Algo aconteceu, algum diretor de São Paulo chegou a falar isso, o PVC soltou muitas matérias ao longo do dia de ontem falando sobre isso, mas fato é que já não tinha como. E aí, por que eu acho que o São Paulo errou muito nisso? As horas foram passando. O São Paulo tinha até as 11h59 para registrar o Marcos Leonardo ou qualquer atleta que estivesse vinculado a um outro clube. Hoje o São Paulo só pode contratar se pegar um cara que não tem vínculo com nenhum clube. Então o tempo estava muito escasso. O São Paulo teve uma negociação, uma reunião, né, que bate para mim no segundo grande erro dessa negociação, que foi não mandar ninguém para Riad. Gente, sério, o clube do tamanho do São Paulo não consegue mandar o seu diretor executivo para Riad? Ah, Léo, mas a negociação intensificou no domingo. Por pior logística que seja, o de voo, cara, vai pra lá no próprio domingo, na terça-feira, que era o dia D da contratação. Tô até me ligando aqui. Que era o dia D da contratação, você teria alguém pra falar tete a tete com os árabes. Pra falar olhando no olho dos árabes. Olha, isso, nosso projeto é esse, é assim, assado. Reunião virtual, gente. Pô, num caso desse, um atleta do tamanho do Marcos Leonardo hoje no futebol mundial, que foi um dos artilheiros da Copa do Mundo de Clubes, não dá pra aceitar esse tipo até de infantilidade da diretoria do São Paulo de não mandar ninguém, né? Então acho que esse é o segundo grande erro dessa negociação. E cara, vamos ser sinceros, vamos bater no terceiro erro. Um atleta de 40 milhões de euros não ia sair de graça. Um atleta de 40 milhões de euros não ia sair de graça. Então, numa negociação dessa, você tem que ter uma carta na manga, ou até duas, para primeiro você pedir o que é viável para você, o que seria interessante, e em cima disso é um perde-ganha. O São Paulo não tinha poder de barganha nenhuma. Inclusive saiu, né, recentemente, saiu ontem, inclusive,
o bastidor dessa negociação toda, dizendo que o São Paulo tentou até o último momento esse empréstimo como taxa de vitrine. Não, ele vai ficar parado aí sem jogar, deixa ele aqui que você consegue vender ele no meio do ano que vem. Então, assim, é uma situação que claramente não brilhou os olhos dos árabes, porque o São Paulo também não é essa vitrine. O São Paulo não é mais essa vitrine há muito tempo, né? Então, assim, bateu nessa situação também envolvendo a questão de valores, né? E aí surgiu a questão da Superbet, a torcida do São Paulo ficou muito chateada, porque vendeu uma imagem da Superbet na negociação do Oscar, quando o Oscar vem pro São Paulo, de que a Superbet bancou a negociação do Oscar e bancaria parte dos salários. E ontem, eu vou até ler junto com vocês aqui, né, o comunicado do CEO da Superbet, que foi muito claro e enfático ao dizer sobre a não participação da Superbet em contratações. E eu vou ler para vocês. Abre aspas, o Alex, CEO da Superbet. A Superbet, como patrocinadora master do São Paulo, não participa de negociações ou contratações de jogadores. Nosso papel se restringe exclusivamente, atenção, ao patrocínio do clube e eventuais acordos de marketing como que firmamos com o Oscar, que passou a ser embaixador da Superbet. Ponto. Toda e qualquer negociação e contratação de atletas é conduzida pelo clube na pessoa do presidente Júlio Casares e do departamento de futebol. Assim como toda a torcida, estamos na expectativa para a chegada de reforços. No entanto, ressalto que a Superbet não tem qualquer envolvimento nesse processo. Por que eu quis ler tudo isso para vocês? Porque mostra que muita coisa que se vende dessa diretoria não é real. Se vendeu uma imagem, né, o Casares não disse, e eu não vi em nenhum momento o Casares dizendo que a Superbet paga o salário do Oscar, mas disse que a Superbet foi importante na aquisição do Oscar. Então você solta isso, é interpretação que cabe a rodo, a qualquer um. O cara da esquina tem uma, eu tenho outra, você que tá assistindo o vídeo tem outra. Então, assim, cabe ao responsável por isso olhar e falar, porra, peraí, né? A Superbet, na realidade, não tá pagando o salário do Oscar. A Superbet contratou o Oscar para uma ação de marketing. Então, a Superbet não paga o salário do Oscar. Isso ficou muito claro na mensagem do Alex. Voltando para a situação do Marcos Leonardo, é sobre esse terceiro erro que envolve as cartas na manga. O São Paulo não tinha isso. E aí, o quarto e principal erro. Como que você deixa uma negociação dessa se arrastar até as 10h30 da noite? Você teve já várias reuniões, e aí o Éder, setorista do UOL, grande jornalista, inclusive, deu a notícia de que foram mais de 10 reuniões ao longo desses 2 dias e meio, 3 dias de negociação do São Paulo. E, cara, chegou 6 horas da tarde, você fez uma reunião que os árabes pediram tempo, o cara fala assim, amigão, é o seguinte, é até 7 da noite. Se você não responder, pra mim não interessa. Ah, Léo, mas aí a torcida ia ficar brava, porque não tentou até o último minuto. Cara, mas é melhor assim, você freia uma expectativa. E as últimas horas foram de muita expectativa, porque saiu muita notícia dizendo que tava tudo certo, que ia dar certo. E a torcida acreditou nisso. Então você criou a expectativa em cima da expectativa. Você piorou um problema. Chega, cara, não respondeu? Informe dentro do site do São Paulo, nas redes sociais. O São Paulo agradece ao Marcos Leonardo, mas não houve acordo com o Al-Hilal. O Al-Hilal não respondeu ao São Paulo. Acabou, vida que segue, Libertadores, vamos aí, gente. É um grande jogador? É. Mudaria o patamar de São Paulo? Mudaria. Deixaria as coisas, entre aspas, mais fáceis? Deixaria. Mas é só um jogador, pô. A gente chegou até aqui sem o Marcos Leonardo. Não é com o Marcos Leonardo que... agora não tem o Marcos Leonardo, terra arrasada, não seremos campeões da Libertadores e mais nada. Ficou um pouco mais difícil. O que já era difícil, vamos ser sinceros. Mas, gente, calma, né? E outra coisa. O Marcos Leonardo quer vir pro São Paulo. Então pode ser que não aconteça agora, mas pode ser que aconteça em janeiro. Enfim. E aí, eu falei pra caramba sobre essa história. Eu quis contextualizar toda essa situação da negociação do Marcos Leonardo pra bater numa tecla. Que é essa tecla que eu acho que é o principal. Muita gente usa do São Paulo como a sua case. Muita gente usa o São Paulo, né, como um projeto de perpetuação de poder. Hoje, para qualquer cidadão, é muito vantajoso, enquanto pessoa física, ser presidente do São Paulo Futebol Clube. Porque, além de status, não só porque, entre aspas, é um cargo não remunerado, né? Embora eu acho que o estatuto mudou, eu acho que o presidente ganha um salário, sim. Eu acho que são 50 mil reais, acho. Mas
né? Perto desses grandes caras que estão aí com a grana que tem, não é nada. Mas enfim, como que você, como presidente de São Paulo, você ganha status, você ganha poder, você ganha relevância, você senta em mesas que você não sentaria se você fosse empresário de sucesso com bilhões na conta. Tem coisas que o dinheiro não compra. E uma delas é poder. Outra, poder até você compra, mas você estar dentro disso, você estar nesse network, conta muito. E isso o dinheiro não vai comprar. Então, por que eu tô falando isso? Porque saiu por alguns aliados ao presidente Júlio Casares, né, de que talvez tivesse um culpado pela não vinda do Marcos Leonardo, né? Isso foi vendido de que o Marcos Leonardo não veio porque vazou a negociação, e isso pra mim é mentira. O Marcos Leonardo não veio porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar 2 milhões de euros num empréstimo. O São Paulo não tem condição financeira de pagar 300 mil euros num transfer ban. É essa a realidade. O São Paulo até uma semana atrás estava com o transfer ban do Cerro Porteño numa parcela do Bobadilha. O São Paulo perde o Juan porque não pagou 300 mil euros na parcela do empréstimo dele. Essa é a situação do São Paulo hoje. Então o cara não veio pura e simplesmente por conta disso. É isso, tá? É isso. É isso que eu queria falar sobre Marcos Leonardo. E aí a gente vai falar sobre o Rigoni. No meio disso tudo vem a contratação do Rigoni, né? No meio desse caos envolvendo o nome do Marcos Leonardo, vem o Rigoni. É um atleta que nos últimos 2 anos e meio tem 7 gols na carreira. É um cara que teve uma ascensão no São Paulo em 4 meses com o Crespo, 4, 5 meses. Então com o Crespo ele era um e sem o Crespo ele foi outro, né? Quando chega o Rogério Ceni, ele foi muito, muito abaixo, tanto que é vendido. E eu não vi a menor possibilidade da gente de alguma forma defender essa contratação. O único argumento plausível pra mim é porque ele é um pedido do Crespo. E no Crespo eu confio. Esse cara entende de futebol. Ele sabe o que ele tá fazendo. Então, vamos confiar. Pelo Crespo eu confio. Agora, números pífios. Pra vocês terem uma noção, o Thiago Volpi, eles saíram mais ou menos na mesma época. O Thiago Volpi tem 16 gols desde então. E um atacante tem 7 gols. Só isso. Já basta. Um cara que não foi campeão. Um cara que já estava jogando em uma liga muito ruim, na minha opinião, tecnicamente, que é a MLS. Agora que estava no Leão do México e não era titular. E vamos ser sinceros, um cara que pra posição a gente tem a molecada que tá indo muito bem. Tem o Henrique, o Tapia, você tem o Dineno, que pra mim é mais do mesmo, é igual o Rigoni, é mesmo nível técnico. Talvez o Rigoni seja um pouco melhor tecnicamente que o Tapia e o Dineno, mas assim, não entrega muito mais do que isso. Você tem o Ferreirinha, você tem o Luciano, você tem o Luca. Cara, pra que trazer mais um? Pra que inflar mais um pouco a folha salarial do São Paulo, que já não é pouca coisa, com a possibilidade da volta do Lucas? Então assim, é uma contratação completamente sem sentido. Mas isso exemplifica, torcedor, um ponto. Que hoje o São Paulo é um time que sonha com o Marcos Leonardo, que tem uma diretoria que vende pra você o sonho do Marcos Leonardo e te faz acordar com o Rigoni. Nada contra o Rigoni, vou torcer pra que dê certo. Mas essa é a realidade do São Paulo. Por isso que o título do vídeo é esse. Porque nos faz entender que existem pessoas que vão usando o São Paulo ao longo dos anos, através de pequenas conquistas, digamos assim, a benefício próprio. E criando situações para fazer entender que o São Paulo é a case de sucesso, que o São Paulo é aquele time que foi do início dos anos 2000 a 2010. Eu queria muito que o São Paulo continuasse sendo esse time, mas o São Paulo hoje não é esse time. Hoje o São Paulo é um time que está se apequenando. Hoje o São Paulo é um time, infelizmente, que não tem nada do que levar de bom no que diz respeito à gestão. E o São Paulo foi modelo para garotada nova, inclusive. O São Paulo era modelo de gestão. O São Paulo, você via a capa do Lance, você viu um monte de coisa falando sobre isso. O São Paulo era modelo de gestão. Mas enfim, gente, pra gente finalizar o vídeo, porque tem alguém querendo muito falar comigo aqui, eles usam o São Paulo pra isso. Então te vende uma coisa, na realidade é outra. Faz você entender isso, vai jogando pelos meandros políticos e esportivos de que o São Paulo é essa case de sucesso, o São Paulo está entre os principais players no mercado do futebol, e na realidade não é verdade. Na realidade fica cada vez mais distante a possibilidade do São Paulo brigar contra Flamengo, Palmeiras ou qualquer time hoje que esteja minimamente organizado.
tá? O São Paulo tem essa situação e o São Paulo vai flertando com uma condição de grandeza que só fica na sua história. O São Paulo é uma das maiores equipes do mundo. São Paulo é, para mim, a maior equipe do mundo, não só por ser torcedor, mas por tudo que conquistou em menos de 100 anos. São Paulo é a maior equipe do Brasil, ainda é, mas até quando? Porque faz muitos anos que existem gestões que têm um único objetivo: benefício próprio e benefício próprio. E aí o São Paulo vai ficando de lado, de lado e de lado. Vale lembrar que os nomes que estão na direção hoje eram os mesmos nomes que estavam na gestão Aidar, que apoiaram o Leco e depois viraram oposição, e que estão hoje. Todos. A grande maioria. Tem gente que foi pivô de escândalo, que depois se comprovou na justiça que não tinha nada a ver, né? Até porque o São Paulo não quis levar adiante uma situação muito clara que aconteceu do caso Jack, mas isso fica para outro vídeo. Aliás, tem um vídeo no meu canal do Futebol e eu aconselho vocês a assistirem. E essa pessoa comprovou que não tem nada a ver, tá tudo certo. Mas o São Paulo também não quis levar isso adiante. E essa pessoa hoje é diretora e é um cargo importante no São Paulo. Então, assim, é uma grandeza em que, infelizmente, vai ficando na nossa história, porque de grande essa diretoria não tem nada. Talvez seja o oposto disso, tá bom? Falei muito, falei bastante, mas eu acho que isso é um desabafo e é importante também a galera entender para parar de cair nessa ladainha. O São Paulo pode ganhar o Tetra da Libertadores e a gente torce para isso, mas com a gestão pensando dessa maneira, olhando dessa maneira, querendo trazer um atleta de 40 milhões que claramente não tinha condição de trazer, aí sai um monte de coisinha agora de que não trouxe porque o Galápagos, que é o fundo do FIDIC, não liberou. Gente, se o FIDIC era tão importante assim, não trariam o Oscar. Essa é a realidade, tá? FIDIC num mês, 2, 3 meses depois traz o Oscar. Ganhando um salário considerável, não sei quanto, mas mais de 1 milhão é. E aí? Entendeu? Então assim, não caiam nessa ladainha, não caiam nessa massa de manobra que é feita dentro do São Paulo há muitos anos. Não caiam nisso. O São Paulo é um clube que precisa se reestruturar financeiramente. O São Paulo é um clube de mais de 20 milhões de torcedores. E com uma gestão profissional, com poucos anos, você diminui a dívida de curto prazo drasticamente, o São Paulo volta a brigar. Porque com a camisa do São Paulo, é isso. E o São Paulo só não caiu hoje por conta da camisa da sua torcida. A realidade é essa. Então, torcedor, você é a única peça no tabuleiro que pode mudar algo. Só você e só por você, tá? Então, muita consciência quando você vê as coisas, muita consciência quando você lê notícias, muita consciência quando você vê a negociação toda do Marcos Leonardo e o que tá por trás. E os vilões que são criados pela política do São Paulo. Porque hoje o São Paulo é um ninho de cobra comendo cobra. Beleza? Gostou do canal? Gostou do vídeo? Se inscreve. Tamo junto, é nóis.